Nas Voragens do Pecado, segunda parte, capítulo 5, Fim de um Sonho, parte B. A tarde caiu, desceu o crepúsculo, frio, chuvoso, e os encontrou na mesma atitude, unidos, abraçados, silenciosos. Entre mentes, Monsenhor de B e Reginaldo, assustados, ignorando o que se passava para além da porta da prisão, e temendo a realidade de uma desgraça que parecia iminente, bateram seguidamente na mesma, bradando vigorosamente por Luís. Igualmente assustados, mas sem nada compreenderem, Rupert e alguns demais serviçais mais dedicados, coadjuvantes Monsenhor, certos, porém, de que um desentendimento se fizera entre este e aqueles em virtude do casamento realizado, que não obtivera a aprovação do pai adotivo do noivo. E tanto, clamaram e bateram que Luís, abrindo a pesada porta, acudiu de mau humor, respondendo secamente: Seria preferível que jamais me houvesseis participado da verdade. Deixai-nos em paz. Deliberamos sobre o que faremos de nossas vidas. E fechou novamente a porta com estrondo. Então, perdendo a serenidade, temendo alguma desgraça para o filho querido, Monsenhor deixou pender os braços desanimado e apostrofou, resolvendo exatamente o que coadjuvaria a irremediável ruína daquele a quem desejaria salvar. Não há outra solução, murmurou consigo mesmo, discreto até o final. Eu bem quereria conciliar os acontecimentos de outra forma em benefício de ambos. Mas a situação é desesperadora para meu filho. Marchemos para o Louvre e a participar a rainha da terrível serpente que agasalhamos no seio. Tomo o céu por testemunha de que não era esse o meu desejo. Porém, antes de tudo, será necessário salvar o meu pobre Luís, uma huguenote, e dizer-se que intimamente eu os lamentava a todos. Execrados é o que são. Serão necessárias medidas que não poderei tomar. Ao Louvre, pois, levarei Reginaldo, excelente testemunha. Rupert ficará aqui de guarda. Não convirá nenhum alarme. Chamou o escudeiro em particular e recomendou. Teu amo teve sério desentendimento com a esposa. Sinto-me preocupado. Preciso retirar-me durante 1 hora ou 2 horas, mas voltarei a ver se reconciliaram. Ficarás aqui de guarda, e se saírem, acompanha-os. Não perca de vista a senhora condessa. Admirado, Rupert fez um cumprimento, disposto a cumprir a ordem, embora considerando-a extravagante por atribuí-la à má vontade de Monsenhor para com a linda Renana, que tantas belas canções havia entoar para encanto de todos os ouvidos. Eram aproximadamente 8 horas da noite e já fazia muita escuridão, pois estava-se no inverno, quando Rupert ouviu correr o ferrolho da porta vagarosamente. E não desejando ser notado por aquele a quem antes de tudo temia e respeitava, ocultou-se apressadamente atrás de uma grande pilastra, que amparava as vigas do teto, projetando sombras para o vasto salão e para o qual deitavam várias portas idênticas àquela, todas pertencentes a recintos de prisões ou a dependências da criadagem, como de uso nos antigos palácios. O conde de Narbonne apareceu sereno, quase risonho, os olhos e as atitudes inundadas de ternura, amparando a esposa a quem docemente enlaçava. Por sua vez, a condessa, delicada e frágil, abraçava-se muito meigamente à cintura do esposo,
testemunhando uma harmonia, um encantamento insofismáveis. Falavam-se em murmúrios, como terno casal de namorados, descendo as escadarias para o interior da enorme residência. Vendo-os, Rupert monologou. Monsenhor de B deve ter enlouquecido ao supor ver desentendimento, onde os demais somente alcançariam harmonias e blandícias. São assim os recém-casados. Monsenhor mantém prevenções contra a formosa condessinha de Narbonne. Desejava o pupilo feito um sacerdote como ele próprio. Porém, no momento, pelo menos, meu amo é o mais apaixonado dos amantes e o mais feliz esposo existente sob a luz do sol. Comporei uma canção exalçando esse sentimento tão lindo, que fez de um noviço um grande amoroso e de um soldado um escravo da mulher amada. Acompanhou-os durante alguns minutos, sem se tornar pressentido. Depois, vendo-os entrar em suas dependências particulares, compreendeu que a tarefa de que fora incumbido estava cumprida. E, desinteressando-se da vigilância, retirou-se, murmurando para si mesmo: se precisarem de alguém, hão de certamente chamar. Um quarto de hora mais tarde, no entanto, Luís e sua esposa deixaram aqueles aposentos envergando vestes completamente diversas. Ela trajava simples vestido negro como de burguesa, pobre e sem atavios. Exatamente o que dama Blandina lhe trouxera pela manhã. Uma capa muito ampla que lhe ia aos pés, um véu negro sobre a cabeça, espécie de capuz, então muito usado para a noite, discreto e desgracioso, mas que compunha, muito favoravelmente, dificultando o reconhecimento da pessoa que o levasse. Dir-se-ia um traje de penitente, mas quem a observasse com atenção poderia também supor um disfarce para a viagem incógnita. Quanto a ele, igualmente de negro, nada mais parecia que um simples cavaleiro, sem adornos nem insígnias. Ao saírem, Luís não pôs reparo nos trajes de sua mulher. Ela dissera ao se desvencilhar da prisão em que ele quisera detê-lo: vestir-nos-emos como simples burgueses penitentes. E agora, vendo-o assim trajada, não fez objeções. Talvez nem mesmo o notasse, dada a apreensão atroz que dominava os seus sentidos. Todavia, no momento de abandonarem o aposento, Ruth pareceu vacilar indecisa e emocionada. Tornou-se mortalmente pálida, como se algo de estranho intimamente a inquietasse. Fitou o marido, com expressão que se diria de prematuro remorso, e advertiu, como que ansiosa: não te armas, Luís? Onde está tua espada? Para quê, minha querida? Retorquiu acabrunhado. Para nos apresentarmos diante de Deus, nada mais será necessário que o coração humilde e fervoroso. Contudo, traze um punhal ao menos, é noite, e tudo será sempre possível, mesmo no recinto de um templo. Ele preferiu não resistir e afivelou a espada. Obedeceria a tudo que ela sugerisse, porque o terror de perdê-la e a complexidade do desgosto em que se absorvia tolhiam-lhe a vontade, o raciocínio, as forças de ação, como se nada mais fosse que miserável mosca à mercê das garras traiçoeiras de uma aranha que o enredasse sempre mais em seu infernal magnetismo. Saíram ambos, tomaram a carruagem do palácio e dirigiram-se para a igreja de Saint-Germain. Apenas a guarda dos portões os havia visto sair, sem contudo reconhecê-los devidamente, dado o disfarce que usavam. Ao chegarem ao destino, a própria condessa adiantou-se ao marido para recomendar ao cocheiro que não os esperasse e regressasse à casa.
enquanto o capitão da fé procurava entendimentos com um sacerdote da sua confiança e estima, participando de que ele próprio e a esposa desejavam seus valiosos conselhos por meio de uma confissão circunstanciada e muito grave. Atendendo com bondade, o religioso aconselhara exame prévio de consciência durante alguns minutos, não ultrapassando o tempo de 2/4 de hora. Aquecera o antigo estudante de teologia, ainda mantendo, nas próprias convicções, aquela fé sem bases sólidas que somente a dor seria capaz de purificar nos abismos de sua alma. Voltou-se para a esposa, convidando-a à meditação no genuflexório que lhes era próprio na capela mor. Os olhos baixos, a fronte triste, a voz humilde e apagada, como a de alguém que sofresse, Ruth contestou: Não, meu querido amigo. Para os pecadores como eu, os penitentes, o genuflexório seria talvez conforto ofensivo a Deus. Oremos aqui mesmo, sobre as lajes duras da nave, onde choram os desgraçados. Como sempre, de Narbonne não interpôs objeções. Ajoelharam-se ao lado um do outro e baixaram a fronte contritos. E meia hora escoou-se sem um único murmúrio ser trocado, apenas parecendo ao infeliz capitão que sua esposa chorava baixinho. Eram 9 horas. A igreja, mal iluminada, deixava sombras acentuadas sobre a nave, onde as colunas enfileiradas dir-se-iam discretas testemunhas dos dramas acerbos que durante séculos ali, naquele mesmo recinto, se haviam desenrolado. Um religioso leigo aproximou-se, procurando o jovem militar de Carlos IX entre os vários devotos que se encontravam aguardando a confissão. E encontrando-o, murmurou-lhe aos ouvidos: Monsenhor, o capelão aguarda Vossa Alteza para a confissão. Ele voltou-se para Ruth, galante e terno pela última vez. Vai tu primeiro, minha querida, a fim de não te fatigares demasiadamente ajoelhada nestas lajes. E ela, emocionada, sussurrou mentindo-lhe pela última vez. Ainda não me sinto assaz preparada. Vai tu, esperarei por ti. Sou mais pecadora do que presumes. Que poderia o infeliz crédulo retorquir? Que poderia suspeitar mais se era sincero e ingenuamente se supunha amado, como todo coração que ama lealmente e necessita dessa crença para expandir as ardências que lhe crepitam na alma? Há naturezas muito fortes e vigorosas, muito valentes diante de todas as nuances da vida, porém frágeis e demasiadamente crédulas no amor, porque extremamente leais nas expansões do próprio coração. Convencido, pois, da realidade de quanto ela era docemente lhe afirmava, não suspeitando sequer da possibilidade de uma cilada, visto que na torturante situação em que se reconhecia, seu coração, suas ânsias e todo o seu ser dele exigiam a crença em tudo quanto ele próprio desejaria fosse verdadeiro. Luís de Narbonne beijou a fronte da esposa e afastou-se, dirigindo-se para a capela do confessionário. Ruth Carolina viu-se a sós na pesada penumbra da igreja, penumbra que as sombras avantajadas das colunas acentuavam. Alguns poucos minutos se escoaram, durante os quais, furtivamente, ela examinara em derredor. Acabava de ajoelhar ao seu lado um adolescente, um pajem afetando timidez. Ela reconheceu Camilo e disse em tom murmurante:
Entregaste a carta a Sua Majestade? Sim, minha senhora, em suas próprias mãos. Vai então, e dize a teu pai que sairei agora pela direita. Ao que o servo respondeu: Senhora, tudo preparado à vossa espera. Por quem sois, não vos demorarei mais. Nossa expectativa tem sido rude. O servo desapareceu entre as sombras, sem os circunstantes lhe prestassem atenção. Em seguida, a senhora de Narbonne retirou do bolso dos seus toscos vestidos um pedaço de papel convenientemente lacrado, no qual se liam algumas palavras já escritas, e levantou-se, encaminhando-se para um religioso, que mais além montava sentinela, conduzindo os penitentes para a confissão, enquanto confabulou consigo mesmo. Necessitarei ter de coragem, tê-la-ei, é questão de vida ou de morte. Luís, que me ama, se porventura tudo descobrir agora, poderá estrangular-me num acesso de desespero. Catarina, que a ninguém ama, se me vir falhar, poderá lançar-me nas masmorras do Louvre, que, segundo dizem, são mais discretas ainda do que as da Bastilha, porque já em desuso, ignoradas. Que me importa o destino? Tenho, porventura, coração depois que vi meus seres amados massacrados, meu lar arrasado? Terei, porventura, amor à vida depois que cheguei à conclusão de que é justamente a Luís que eu... Oh, por que foi ele justamente e não o outro, o comandante daquela expedição assassina? Por que se aliou às forças da província, se o seu setor era Paris? Que fatalidade haverá em todo este lastimável drama? Sua Alteza, o príncipe Frederico, espera-me. Escrevi-o na escuridão ao entrar com Luís pela porta principal. Não, ninguém prestará atenção numa pobre burguesa em orações como eu e que se retira. E aqueles que porventura me reconhecerem não ousarão suspeitar da muito nobre e muito alta condessa de Narbonne. Otília, minha Otília, estás porventura ao pé de mim? Sinto que me faltarão forças para desgraçar Luís, se me abandonares. Ajuda-me, pois. Realizei quanto desejastes. Agora entrego-te Luís de Narbonne. É teu. Ele marchará para o Louvre à minha procura, porque este bilhete, já previamente preparado e que para ele ao leigo entregarei, assim o decidirá. E então será contigo e Catarina. Não disponho de coragem para mais. Realmente, minha Otília, não disponho de coragem para mais. Dou-me por vencida. Acercou-se efetivamente de um religioso leigo que velava e murmurou respeitosa. Rogo-vos, respeitável irmão, entregueis ao senhor de Narbonne esse bilhete, uma vez regressando ele da confissão. Quem o envia, minha senhora? A condessa de Narbonne, sua esposa. Dirigiu-se depois serenamente para uma porta lateral, como quem pacatamente regressasse ao lar após as orações da noite. Um vulto que se mantinha vigilante entre as sombras seguiu-a. Era ainda Camilo. Galgou a porta da direita, achou-se na calçada, estava na rua. O frio da noite enregelou-lhe o corpo e ela se envolveu melhor na capa. Outro vulto aproximou-se, sussurrando aos seus ouvidos, a fim de se fazer reconhecido. Por aqui, mademoiselle, por aqui, está tudo preparado. Obrigada, meu bom Gregório, por tanta dedicação, retorquiu tão calma e serena, que admirou ao próprio servo. Partamos sem demora. Ela subiu, a portinhola fechou-se, a carruagem partiu mansamente. Naturalmente, atravessando as ruas mais centrais, cujas casas deixavam ainda distinguir sinais de movimentação interior
através dos vidros das janelas, de onde jorravam pequenos jatos de luz. Ninguém a deteve, nada a perturbou. Atingindo, no entanto, as ruas mais desertas, o cocheiro estugou os cavalos e a carruagem correu mais apressadamente. E, finalmente, 1 hora depois, já na estrada real, os cavalos se puseram a correr com toda a velocidade possível, numa estrada sofrível àquela hora da noite, em direção ao nordeste. Na boleia iam o cocheiro e Gregório, e mais um pajem, isto é, Camilo. Na traseira, 2 homens armados trazidos da Baviera pelo príncipe para sua guarda. E no interior, um casal de namorados, irradiante de mocidade e esperanças, ou seja, Ruth Carolina de la Chapelle e Frederico de Gelo. Para trás, cercado de opróbrios e desesperos, ficava Luiz Narbonne, o ingênuo capitão da fé, fanático no amor como fora na religião, atingido exatamente naquilo que de mais precioso e augusto a vida lhe poderia conceder. Um sentimento da alma, cuja grandeza e lealdade ajudá-lo-iam a galgar as escarpas do progresso moral através do tempo. Ele seria, já na vida daquela menina, que abusara das próprias forças de sedução, como a figura sombria do passado que seria preciso esquecer. Era um sonho delicioso e grato para ele, mau e terrível para ela, e que agora se desfazia sob a realidade daquele prosaico rodar de carruagem que fugia e que dentro em breve estaria ao abrigo de qualquer perseguição. No entanto, a sombra desse passado que a linda fugitiva quereria apagar para olvidar os traços do seu crime de vingança, voltar-se-ia contra ela própria, enredando seu destino através dos séculos pela lei das reencarnações, interpondo-se entre ela mesma e tudo quanto seu coração mais ansiava conseguir, o amor daquela família, que era sua, cuja morte ela vingava com uma perfídia inominável. A terna convivência daquele irmão Carlos Felipe, o seu segundo pai, cuja ausência de suas futuras existências planetárias ela própria acabava de aprofundar, com o desrespeito às leis do perdão, com a traição infligida àquele desgraçado Luiz de Narbonne, que bem deveria merecer a sua comiseração pelo muito que a havia amado. Dama Blandina e a jovem Raquel haviam partido horas antes com os pequenos valores que Ruth possuía e alguma bagagem da casa, devendo esperar os demais para além do Reno, já que em terras da fria e nostálgica Alemanha. Ruth de la Chapelle abandonara no Palácio Raymond, num envelope subscrito e lacrado para Arthur de Louvigny, os títulos de fortuna, joias e papéis de família com que Otília a presenteara antes de morrer. Fim da segunda parte.